são os clubes que têm mais dinheiro. E dois gringos aí podem sair do clube. Cairia bem algum time aqui do Brasil, Berril e Pires da Mota. São bons jogadores, sim. São bons jogadores. O Pires da Mota, ele talvez perca um pouquinho de espaço pela chegada do outro volante, do Thiago Maia, né? São bons jogadores. Tem espaço, sim. Tem espaço, sim. Eu não sei se o Flamengo tem com esses jogadores, porque muitas vezes alguns clubes fazem com jogadores estrangeiros contratos dolarizados, né? Contratos vinculados à moeda estrangeira. Não sei se é o caso. Se for, talvez isso esteja levando o Flamengo a pensar em se desfazer desses jogadores, porque o dólar está subindo demais, hoje está 5,70. Então, qualquer contrato em dólar, qualquer contrato vinculado à moeda estrangeira hoje no Brasil é muito perigoso. Eu acho que tem lugar em muitas equipes, sim, Ben. Não sei se fazem muito Flavinho pro elenco caiu... do Flamengo, não. Ô, Sormani, Berril e Pires da Mota. Ô, Sormani, Berril e Pires da Mota. Olha, Benja. Seriam bons reforços aqui para algum clube do futebol brasileiro? Eu acho que sim, são bons jogadores. Agora, se eles cabem no Palmeiras, não. Cabe no São Paulo? Não. Cabe no Grêmio? Acho que não. No Inter? Também não cabe. No Atlético Paranaense? Acho que não. No Atlético Mineiro? Não sei. Caberia para time assim que está na intermediária do Campeonato Brasileiro, do ranking dos clubes brasileiros, entendeu? Lá, os times médios do futebol brasileiro. O Berril foi uma grande decepção para mim, eu acreditava demais nesse jogador. E quando o Flamengo o contratou, eu falei, olha, fez uma ótima contratação, foi ainda na época do Bandeira, e aprovei, falei, pô, legal, é um ótimo jogador, tal, jogador importante no Atlético. Às vezes não era nem titular, mas entrava e fazia diferença. O Pires da Mota, eu confesso, eu não conhecia. Não conhecia. E chegou aqui, para mim, não valeu nem um pouco o investimento. Acho que cabe em times intermediários. Dos times de ponta forte, acho que não. Agora, mano, pro Flamengo, nenhum dos dois hoje tem lugar, hein? O Berril, olha, até quando a gente escala o Flamengo A e o Flamengo B, a gente não escala o Berril, hein? Eu vou te falar, e eu vou ser sincero, eu só fui lembrar do Berril porque eu vi a matéria ontem, hoje, falando sobre isso. Eu falei, pô, e o Berril, hein? Pois é, né, Benji? Um ataque que você tem lá como titulares ali, o Gabigol, o Bruno Henrique, você tem até o próprio Everton Ribeiro, e aí você vai para o banco, você tem Pedro Rocha, você tem Pedro, você tem o próprio Michael. O Berril não tem espaço nesse time do Flamengo, convenhamos, né? O Berril deve estar extremamente decepcionado ali com a performance dele. Até esqueci o Vitinho também, é um jogador que está lá. Enfim, o Berril, ele é a última opção. Dos jogadores de ataque que o Flamengo tem, ele está atrás de todos. Está atrás de todos. Agora, com relação ao Pires da Mota, Benja, ele era um bom step para o Flamengo. Até era. O grande problema, cara, é que o Thiago Maia consegue fazer as duas, né? O Thiago Maia é um jogador versátil, ele pode jogar tanto ali de primeiro volante como de segundo. Então, caso não possa jogar o William Arão, ele pode jogar de primeiro. Caso não possa jogar o Gerson, ele pode jogar de segundo. É um jogador versátil. Então, o Flamengo não tá perdendo nada não, cara. Agora, com relação à contratação desses dois jogadores, eu também não acho que muda o preço do dólar não, Benja. Sinceramente, para um grande clube, como o Sormani falou aí, eu acho que são dois jogadores aí comuns. Não acho que altere tanto assim, não. Eu, se fosse dirigente, não contrataria nenhum dos dois. Bom, ainda bem que não altera mais o preço do dólar. Se alterar mais, daqui a pouco ferrou, velho. Daqui a pouco, né? Aí nós estamos mortos. Ô, Pascoal, por exemplo, o Corinthians que está precisando de um segundo atacante, um cara de velocidade. Bom, que velocidade esse Berril tem de sobra. Corre pra caramba. Por exemplo, num time que nem o Corinthians, que precisa de um atacante, não serviria o Berril? Você parece que leu meu pensamento. Estava pensando exatamente nisso. Eu falei, poxa, esse perfil do Berril de velocidade pelo lado do campo, entrando em diagonal, como quer o treinador. O Atlético Paranaense, que o Sormani falou, eu acho que ele cairia muito bem no Atlético Paranaense. Por quê? Porque é o perfil do Atlético Paranaense, esse jogador de velocidade, entrando em diagonal. Eu acho que... E estou pensando também nessa situação. Tem o Cirino. O Rony não foi possível. O Michael não foi possível. Não, o Cirino foi embora.
o Cirino foi embora. O Cirino preferiu jogar fora do país, deixou o Atlético Paranaense. Tá na China, ele resolveu jogar fora. Agora, o Berril, para mim, tem esse perfil. E eu pensei aqui, confesso para você que eu pensei nessa possibilidade do Corinthians, esse cara do lado de campo, disposto a ajudar o lateral. Eu acho que ele poderia ter uma conjugação legal com o Corinthians, sim. Olha, o Berril, ele não tem, você falar, técnica, eu acho que o Berril tem muito pouca. Agora, tem força e velocidade. Vai fazer o quê? O futebol hoje em dia é isso. Agora, qualidade, eu não vejo tudo isso, não. Mas corre que nem um condenado, hein, o Facicani? Corre que nem um condenado. Eu tava dando uma olhada aqui, é engraçado, né, Benja? Aquele time do Atlético Nacional do Berril, tirando o Armani, ninguém teve destaque em lugar algum pós aquela conquista da Libertadores, né? Guerra veio pra cá, não jogou nada, Borja, Berril, Maquinelli Torres dali não jogou mais nada. Só o Armani que eu falei, vocês são o Armani que tá no River Plate, mas dali pra frente, mas ninguém teve destaque, todo mundo caiu praticamente no ostracismo, né? Então, eu acho que tem que ter muito cuidado, às vezes, para fazer uma análise em cima dessas equipes que surgem assim com muita pompa em Libertadores, em Copa Sul-Americana, porque nem sempre esses caras também chegam aqui e arrebentam. Né? Eu acho que o cara tem que ter uma sequência, etc e tal, e toda a sequência que teve o Berril, ele não aproveitou muito bem no Flamengo. Se machucou, é verdade, ficou muito tempo fora, mas não foi esse jogador que mudou o status do Flamengo e talvez, não sei se numa outra equipe teria tecnicamente hoje, depois até da lesão que teve, a condição de chegar e ser um grande jogador. Não faria essa aposta, não. O Pipo tá demais, senhor Mano, porque é verdade, daquele time do Atlético Nacional, sensação que todo mundo gostava de ver, ninguém virou em time nenhum, pelo contrário. Me lembra até, se eu tiver errado, vocês me recordem aí, por exemplo, aquele São Caetano, campeão, e que chegou em final de Libertadores, quando os jogadores saíram daquele time também, não me lembro nenhum jogador que estourou, muitos que fizeram muito sucesso, teve? Não, além do Armani, o Sanches, o zagueiro, o crioulo, forte, jogou canhoto, ele foi pro Ajax e agora acho que ele tá no Tottenham, se eu não estou enganado. Esse jogador virou também. Mas ele era moleque ainda, né, Sormani? Isso. Mas eu concordo com o Facingani. Ele era nem era titular, né? Não teve nenhum... Não, ele era titular, sim. Ele era titular. Quando o time foi campeão, ele era titular, sim. Eu lembro o Nájera. Vendido pro Ajax. Não, ele era titular, sim. Dá uma olhadinha que você vai ver que ele era titular. Mas acabou não virando, né? Foi um momento, deu tudo certo. Time muito bem treinado pelo Rueda, né? Time bem treinado pelo Rueda. E acabou virando, né? Ô Flavinho, parece aí, então, tem notícias dizendo que dia 1º de maio, né, Dia do Trabalhador, que Jorge Jesus estaria voltando ao Rio de Janeiro, ô Flavinho. Ninguém confirma, mas há uma forte especulação em torno dessa data, que dia 1º de maio ele está de volta. Inclusive porque assim, os jogadores, os clubes estão oficialmente em férias, né? Férias antecipadas. E aí esse período de férias vai acabar em algum momento. E 1º de maio, nós estamos hoje no dia 24 de abril, seria aí já na semana que vem, para começar a tomar pé da situação, enfim, se preparar para o momento em que as coisas começarem a voltar ao normal. Mas você tem dito sempre, Benjamin, é muito pouco provável que as coisas voltem ao normal rapidamente, né? Então, mas de qualquer maneira, talvez ele volte, não é um grande problema, não. Só para completar o negócio do Berril e do Pires da Mota, eu concordo que não é jogador para time de ponta, não, né? Tanto que o Flamengo foi buscar outros jogadores para a reserva das posições em que esses jogadores atuam. Mas acho que são jogadores que cabem, como disse eu sou em equipes médias do Campeonato Brasileiro. A gente tem muito time por aí que poderia aproveitar esses jogadores. E quanto ao Jorge Jesus, bem, já vamos ver. A gente continua aqui esperando notícias sobre volta do futebol, sobre volta de jogadores aos treinamentos. A gente conversou ontem com o Bandeira de Melo, ex-presidente do Flamengo, mas sobre outros assuntos. Mas como é Flamengo,
é bom a gente destacar, até passei essa notícia hoje de manhã para o Sormani, que tem um massagista do Flamengo, massagista, quer dizer, aquele que trabalha diretamente com os jogadores, está internado em estado grave com vítima contagiado pelo coronavírus, né? Com Covid-19. Então isso mostra como ainda é prematuro a gente falar em volta aos trabalhos. Que é aquilo que eu disse anteontem, ou no começo da semana. Você fala só dos jogadores, dos atletas, né? Que entram nos seus carros, vão até o CT, treinam com algum distanciamento e tal. Isso é uma coisa. Outra coisa bem diferente é o jogador, o clube entrar em funcionamento, né? O CT entrar em funcionamento, porque isso implica a presença de outros profissionais. E é isso que precisa tomar muito cuidado. Ô, mano, o Jorge Jesus aí, como muita gente fala, dia 1º de maio tá aí. Você acredita que ele já vai renovar? Você acredita que o Flamengo volte a treinar? Eu acho que ele vai renovar, eu acho. Hoje já não cravo. Eu acho que antes do coronavírus eu tinha mais convicção. Hoje eu não sei o que vai acontecer, mas aí eu vou no acho. Acho que renova. Olha bem, já seria extremamente surpreendente se o Jorge Jesus não aceitasse aí a renovação com o Flamengo. Por mais que ele tivesse tentado aí trunfos, ele podia ter alguma carta na manga de alguma proposta de algum outro clube europeu, especificamente português, falavam muito do Benfica que poderia fazer uma proposta para ele também, mas eu, sinceramente, Benja, convenhamos, cara, convenhamos. Diante de toda essa pandemia, eu acho que o futebol mundial respirará novos valores. Eu acho que vai haver de fato aí uma redução drástica no orçamento de todos os clubes. E o Jorge Jesus, cara, por mais que ele tenha tido um sucesso iminente aqui no Flamengo em pouco mais de um semestre, mas é um cara que hoje, no cenário europeu, ainda não é aquele cara tido como o Bambambam. Aqui na América do Sul ele é. Então, cara, sinceramente, permanecer em Portugal, tudo bem, vai ficar próximo da família, mas eu acho que o Jorge Jesus ainda tem ambições na carreira dele, profissionalmente falando. Cara, na boa, hoje o Benfica é coadjuvante no cenário europeu. O Flamengo é protagonista na América do Sul. Eu acho que não tem nem muito o que pensar. Ele vai morar numa cidade como o Rio de Janeiro, que ele adora. Ele vai dirigir hoje o clube que tem o maior orçamento do futebol brasileiro, com o melhor elenco. Não tem o que pensar, cara. É falar, vamos acertar? Quanto? Assina o papel, vai no cartório, registra e pau no gato, meu. Pau no gato. Vai pra cima, porque Jorge Jesus, na boa, se você ratear nessa proposta do Flamengo, a sorte não vai bater a segunda vez na sua porta, não. Abraça a proposta e seja feliz. Mas essa frase sua não foi legal. Pau no gato. Pau no gato ou péssima. Porque até a música... Ah, é verdade. Modificaram também. Até a música, tirei o pau... Até a música, tirei o pau no gato, ela não se canta mais. Não é verdade? É verdade, tá proibido. Então você foi puro um nessa linguajar frase popular. Né? Mas é verdade, eu me arrependo, porque eu, mais do que ninguém, sou um defensor dos animais. Eu jamais maltrataria um animal. É que de vez em quando a gente brinca com o Facincani, mas é de forma carinhosa. Mas eu de forma alguma maltrataria um animal. E eu atiraria um pau no gato. Você chamou o Facincani de animal no ar? Tem problema. A gente hoje respeita o Mano, coitado, porque a gente sabe que ele tava com um pouco de preguiça. Mas o Mano, coitado, ele tava com um pouco de preguiça hoje, tadinho. Tá até de pijama no ar hoje, então a gente pede um pouco de compreensão, que talvez ele tenha acordado um pouco ainda. Não é não. Mas eu pediria então eu pediria ao Mano, tá a cara do Giovani que jogou no Santos. Fala. Os caras... mesmo. Mas Fala, para um integrante do programa, eu acho que todos nós aqui... É verdade, todo mundo fala isso pra mim, Sormani, que eu tenho a cara do Giovani. Mas o negócio é o seguinte, eu acho que a gente tem que ser solidário aqui ao Flávio Gomes. O Flávio Gomes que tá com a TV azul, tá vendo Smurfs aí em todos os programas que ele põe ali, ele não consegue tirar ali dos Smurfs. Ô Flavinho, como é que tá a sua convivência com essa televisão? Que você tanto brincou com a gente, que a gente comprou pra você e te deu de presente? Aí, chupa, trouxa. Não, mas aquela televisão que vocês me deram tá ótima. É a televisão que eu comprei aqui no Rio de Janeiro. O problema é que quando eu vejo o jogo passado aqui da Libertadores, por exemplo, parece que tá jogando sempre Cruzeiro contra Cruzeiro. É uma coisa terrível. Ô Pascoal, antes de mudar... Ô Pascoal,
Ô Pascoal, antes de mudar o assunto, mas parece brincadeira, mas é verdade, né? O mundo mudou tanto. Você lembra aquelas musiquinhas que não tinha nenhum, né? Não tinha nenhum intuito de incitar violência ou agredir A, B ou C. Essas musiquinhas infantis, elas foram extirpadas, né? Ninguém mais fala.